Bom, essa dúvida é muito frequente e uma confusão que acontece bastante. Então é bom já esclarecer aqui para a gente já partir de um patamar, de um ponto de caminhada, de um ponto inicial com tudo esclarecido. Basicamente, quando a gente vai falar de insônia enquanto um fenômeno, um transtorno de perturbação do sono, aquilo que interfere na ciclagem do sono de uma forma geral, tanto para o início do sono, manter o sono ou levar o sono até o final dele, a ideia de completar toda a ciclagem ao longo da madrugada inteira, insônia inicial, de manutenção ou terminal, que é o final do ciclo. Qualquer coisa que venha mexer nessa ciclagem, nesse ciclo natural do sono, e aí tem a medida específica, tem aqui vídeo aqui comentando como que a gente vai fazer esse diagnóstico, se caracteriza ali como insônia. Quando a gente vai falar aqui, que é o ponto aqui da dúvida, especificamente as formas de tratamento, basicamente temos duas formas de tratamento. E isso, quando eu falo tratamento, eu estou falando de ciência, de aquilo que está cientificamente comprovado. Outras formas são outras formas, mas aqui eu vou passar para você o que existe consolidado de consenso internacional do ponto de vista científico. E ponto. Dentro desse cenário, a gente tem duas abordagens, que é uma abordagem farmacológica. Anderson, o que significa farmacológica? Com o uso de medicamentos. E a abordagem não farmacológica, ou seja, como o próprio nome diz, sem o uso de medicamentos. Anderson, fale mais um pouco sobre isso. A abordagem farmacológica, ela é útil e válida e necessária, porque diversos diagnósticos se tem, psicodiagnósticos, vai necessitar da intervenção farmacológica para fazer ali uma suplência em diversos neurotransmissores e por outras questões, por diversas outras psicopatologias, que é necessária a intervenção farmacológica. Em outro momento a gente pode se aprofundar um pouco mais aqui nas formas farmacológicas que se tem, na modalidade que se tem, farmacológica, mas não é o foco aqui. O foco aqui só a gente fazer essa delimitação dos dois caminhos que tem e deixando claro que a ideia é que um exclui o outro, ambos se somam. Então, da mesma forma que a gente tem o tratamento farmacológico com o uso de medicamentos, uma terapêutica útil, válida, extremamente necessária, porque existem diversas psicopatologias onde é necessária a intervenção química para fazer a suplência ali de mecanismos de neurotransmissores, uma série de detalhes que se tem. E existe o tratamento não farmacológico. Anderson, o que é esse não farmacológico? É por meio do tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. O nome padrão é TCCI, que é a terapia cognitivo comportamental específico para insônia. Eu sempre utilizo terapia, o equivalente a tratamento, por diversos motivos que tem, porque o nome terapia aqui em termos de Brasil ficou desgastado, ficou batido como se fosse uma coisa que é muito diferente do seu significado original. Então, quando eu falo em terapia, a pessoa sempre associa a lazer, a relaxamento, a outras formas terapêuticas, porque esse termo terapia, ele saiu do âmbito ali científico, digamos que assim, e caiu no senso comum, ou seja, no uso cotidiano das pessoas. E aí minha praia é minha terapia, as pessoas falam. Conversar com os amigos é minha terapia. Então o termo terapia, que é equivalente a tratamento, quando a gente se fala terapia cognitivo comportamental, a pessoa imediatamente associa, pela rede semântica que ela tem, que ela é um processo terapêutico, onde ela vai iniciar, ou seja, o que ela tem de referência como terapia. Não se trata disso. O processo da terapia cognitivo-comportamental para insônia, TCCI, entenda-se terapia igual tratamento, ou seja, a gente vai conduzir, reabilitar essa parte cerebral para recuperar essa função perdida. Ponto. Então, em síntese, a gente tem o tratamento farmacológico, que é utilizando psicofármacos, ou seja, medicamentos que vão ter uma interferência no psiquismo, na química cerebral, e o tratamento não farmacológico por meio do tratamento cognitivo comportamental para insônia, TCCI, que é o padrão ouro reconhecido internacionalmente como a primeira linha de tratamento para insônia. E aí um ponto de observação que eu já faço agora aqui é que uma terapêutica não exclui a outra. Qual é o melhor dos cenários? O melhor dos cenários é que ambas trabalhem juntas. Uma vai consolidando o trabalho da outra. Porque qual é o objetivo único, específico e o objetivo supremo
é o bem-estar da pessoa, é a pessoa se restabelecer e recuperar aí essa função perdida, né, que é do sono, da produção do sono natural. Então a ideia é que as terapêuticas se somem. O que é que eu sempre sempre faço observação? E o que é que eu sempre faço observação, e sou um crítico sobre esse ponto, é o uso desregrado do medicamento, é a prescrição às vezes feita sem critérios de diagnóstico, é a automedicação feita, né, pela própria pessoa, essa ideia de medicamento sendo utilizado de forma clandestina, pego de familiar, pego de terceiros, ou seja, sem ter um critério, sem ter um crivo. Então toda a minha crítica é tudo aquilo que foge às boas práticas clínicas. Mas, em termos gerais, se a gente for a partir do pressuposto do bom senso e aquilo que reza, né, o entendimento do bom senso e do manejo clínico científico o tratamento com o diagnóstico, ele vai ser feito a intervenção farmacológica com medicamento, e o tratamento comportamental, ou seja, não farmacológico, dirimindo ali os comportamentos mantenedores da insônia. Porque não adianta a pessoa estar tomando medicamento, porque há um diagnóstico e aquele medicamento é bem-vindo naquele quadro clínico, só que ela não vai tratar do comportamento. Então, todos os dias, quando acorda, ela vai estar, a pessoa, né, quando eu falo ela, a pessoa, vai estar repetindo todos aqueles comportamentos que faz aquele quadro clínico se manter. Então, vai ficar o tempo todo eternamente dependente de medicamento, porque todos os dias, quando acorda, ela repete todos os dias tudo igual. Todos os comportamentos que fazem com que a parte cerebral não recupere a produção do sono natural. Deriva daí as situações que nós vemos constantemente de pessoas que têm 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos tomando medicamento tarja preta para dormir, porque todos os dias ela repete os mesmos comportamentos mantenedores. Por isso que o consenso internacional é utilizar a TCCI, o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia, para dirimir ali os comportamentos que se tem, os que mantém. Então, se a gente elimina os comportamentos que mantêm a insônia, ela por si só não tem mais motivos, né, de retroalimentar esse ciclo vicioso da insônia. E se for o caso clínico de ainda assim precisar de uma intervenção química, né, de uma intervenção farmacológica, aí o médico, o psiquiatra vai conduzir isso, vai fazer essa prescrição, nesse manejo desse fármaco, e vai podendo ali mensurar ganhos, perdas, lidar com os efeitos colaterais, possíveis efeitos adversos, tudo ali em prol de se restabelecer. Então a ideia é que as terapêuticas trabalhem em conjunto. Não precisa estar necessariamente as duas juntas, tem quadros que não precisa da intervenção farmacológica, então é justamente a intervenção não farmacológica que já vai ser suficiente para a pessoa restabelecer o seu sono natural, a terapêutica não farmacológica, né, com a neuropsicologia do sono, que é a área onde eu me especializei. Então as técnicas da terapia cognitivo-comportamental já vai ser suficiente, só que em alguns casos, né, também além da TCCI, além do manejo ali dos padrões de comportamentos mantenedores, será necessário também a intervenção medicamentosa farmacológica. Então você pode ter uma, pode ter outra, a ideia é que as duas trabalhem em conjunto. Uma não exclui a outra, o objetivo é o bem-estar pleno, né, e a supremacia da saúde aí do sono do paciente. Então, respondendo diretamente à pergunta, as duas formas que se tem é o tratamento farmacológico com o uso de medicamentos, né, psicomedicamentos, e o tratamento não farmacológico com o tratamento cognitivo-comportamental, conduzindo ali, desfazendo os comportamentos mantenedores. Um equilibra a química cerebral, outro ali refaz, né, dilui, dirime os comportamentos, e ambas juntas soma aí, né, camadas de restabelecer a saúde do sono. Então esse é o cenário que a gente tem, tratamento farmacológico, tratamento não farmacológico, uma não exclui a outra, ambas se somam, e a ideia é que se tenha saúde estabelecida. Então acredito aí que, superficialmente, digamos que assim, respondido aí a pergunta proposta.